Opa! Bom dia. Bom dia. Vocês estão vendo a tela aí, escrito termodinâmica? Tô vendo só seu ícone, É. não tô vendo nada. Tô vendo nada também não. Não está aparecendo termodinâmica? Não. Ixi. Tá não. Você quer uma força? Eu não sei mexer nisso. Tem como você mandar pra gente uma foto no WhatsApp da tela que você tá vendo no Teams? Vou mandar aqui, espera aí. Deixa eu só compartilhar tela. Pus um canso. Deixa eu tentar de novo aqui. De boa. O que vocês estão vendo agora, hein? Ainda nada. Nada. Que estranho. Eu vou mandar a foto aqui. Ai, tem que ter saco pra isso aqui. Deixa eu só ver o negócio. Janela do aplicativo, sua tela inteira. Na hora que eu ponho compartilhar, não aparece. Eu vou mandar aí a foto. Beleza. Depois que você clica nesse compartilhar, aparece uma parada assim? Tô Deixa eu mandar a mandando foto aí. aqui. Mandei. Não apareceu isso não. Apareceu desse jeito que tá aí. Tô vendo, acho que é diferente do professor. Eu acho que ele deve estar com o mesmo problema que o Juliano teve. É diferente quando tá em grupo, eu acho. Deixa eu ver. Coloca isso aí, só a tela inteira, não tá dando não? Ué, mas eu tô colocando. Aí eu vou pôr arquivo Ixi. PowerPoint aqui. Não tá aparecendo aí o PowerPoint? Ainda não. Não. Deixa eu ver. Aí eu tô pondo aqui sua tela inteira, só que embaixo não aparece, não dá para clicar em compartilhar. Deixa eu pôr janela do aplicativo. Agora eu acho que vai dar, vamos ver. Foi? Deixa eu ver. Deu, agora foi. Deu, né? Agora foi. É porque não era em tela inteira, era no lance do aplicativo. Beleza? Beleza. Deixa eu pôr modo de apresentação. A aula de hoje é mais para testar o som, essas coisas, e aí eu vou fazer a revisãozinha do que já foi a primeira aula, que eu acho que vocês nem devem lembrar mais. Nem de nada. Eu acho que inclusive tem alunos novos aqui, se eu não me engano. Tipo assim, pelo que me então beleza, até melhor. Que aí o povo pediu para ir devagar com vocês também e tal. Aí, questão de avaliação, eu estava pensando o seguinte, vocês sabem fazer vídeo para o YouTube? Não, mas eu posso aprender. Então, porque o que acontece? Como vai ter essas aulas online aí, já vamos começar a mexer nesses trem online aí, mesmo para vocês depois. Aí eu estava pensando em propor, por exemplo, a aula de hoje vai ser sobre alguns ciclos. Vocês criar algum ciclo aí, até deixa eu procurar aqui no YouTube, no outro computador, que eu estou com 2 computadores aqui.
fazer um vídeo mais ou menos desse tipo que eu vou mandar o link. Espera só um pouquinho. Não precisa ser nada muito, mas porque aí é bom que vocês já vão aprendendo, mexer no central elétrica a vapor. Depois eu mando o link aí, porque tinha um vídeo que eu achei bem interessante. É bom para vocês estudando. E aí, De boa. quer ver? Aqui tem um videozinho bem simplesinho. Vou mandar aí. Sumiu. Tá, vamos começar. Então hoje vai ser alguns exemplos de equipamentos térmicos. Então, no Brasil, devido à excelente malha fluvial e relevo, a maior parte da geração de energia elétrica é obtida por hidrelétrica. Só que hoje em dia está tendo a parte dos rios que tem potencial para hidrelétrica está saturado. Ou seja, já não tem mais onde construir. Tem um pouco bastante na região norte, só que a região norte fica afastada do sudeste, que é onde se encontra a maioria da população. Então você tem um problema de transmissão. Então a disciplina termodinâmica basicamente é o quê? É a gente procurar formas de gerar energia elétrica ou calor ou frio. Então, aqui eu vou mostrar alguns equipamentos que servem para gerar energia elétrica ou para produção de calor ou de frio. Então, central termoelétrica a vapor. O objetivo da termoelétrica é o quê? Transformar a energia térmica em energia elétrica. E essas centrais termoelétricas, elas vão operar segundo um ciclo termodinâmico. Só falar, tá dando uns ruídozinhos aqui, se vocês puderem baixar um pouco o microfone aí, melhorou. Aí quando tiver dúvida, aumenta o volume do microfone e pode perguntar, ou para não ficar muita bagunça, se vocês quiserem, pode perguntar lá no WhatsApp. Como eu falei, eu estou com 2 computadores abertos aqui, um está o WhatsApp e o outro está a aula. Então, o que é uma central termoelétrica? Você vai ter a turbina. Está aparecendo o negocinho do mouse aí ou não? Tá, sim. Tá, né? Tá. Então, beleza. Então, a gente vai ter essa turbina. Essa turbina, no caso central termoelétrica a vapor, vai receber o vapor, vai passar o vapor pela turbina, esse vapor vai entrar numa alta temperatura e alta pressão, ou seja, uma grande quantidade de energia, e vai sendo reduzida a temperatura e pressão, ou seja, vai reduzindo a energia, por quê? Porque essa energia vai ser transferida aqui na forma de trabalho de eixo, esse eixo vai ser ligado a um gerador elétrico e com isso vai produzir energia elétrica. Então o gerador elétrico é basicamente o inverso do motor elétrico. No motor elétrico você entra com energia e sai com trabalho de eixo. No gerador você entra com trabalho de eixo e produz energia elétrica. Então, esse vapor que está numa alta pressão e alta temperatura vai ser expandido, vai sair aqui uma mistura, geralmente, de líquido mais vapor. Aqui está escrito só vapor, pode ser só vapor, mas geralmente é vapor, uma grande quantidade ainda de vapor e uma pequena quantidade de líquido.
Aí esse vapor vai ter que ser transformado novamente em líquido. Então ele vai passar num trocador de calor, esse trocador de calor então vai condensar o vapor. Então, como ele condensa o vapor, vai ser chamado de condensador. Então, você vai condensar o vapor e transformar em líquido. Para que isso ocorra, você precisa transferir calor para o ambiente. Então, esse condensador, ou ele vai ser resfriado com o próprio ar, o ar vai estar numa temperatura menor que o vapor, ou em grandes instalações, esse condensador, normalmente, ele é resfriado com água. Então, você vai ter que ter água de algum reservatório, essa água mais fria, e aí a água vai entrar fria e vai sair quente. Aí você tem que ter um método para resfriar novamente essa água. Por quê? Porque você pega a água uma temperatura maior do que era que ela entrou e jogar novamente no meio ambiente aqui, isso pode trazer danos ambientais. Por exemplo, se pegar a água de um rio, água a 20 graus, jogar ela lá a 30 graus, você vai ocasionar um desequilíbrio ambiental. Mas isso mais para frente a gente vai discutir quando a gente entrar nos ciclos termodinâmicos aí. Hoje é só uma explicação básica de alguns equipamentos que a termodinâmica estuda sem levar em consideração número, quantitativo, problemas ambientais, essas coisas. Mais para frente a gente vai ver isso. Então, Evandro, oi. Você vai disponibilizar os slides pra gente? Sim. Ah, de boa. Beleza, eu coloquei gravar no OBS também, depois eu jogo lá no YouTube, vocês. Beleza? Tem mais alguém gravando essas aulas? Estão ouvindo? O aluno não tem como gravar, não. Acho que só o professor. E eu acho que a aula não tá gravando. Não tenho certeza. Ah, eu estou gravando. Eu acho que é só o professor mesmo que pode gravar. Por quê? Se vocês quiserem, ó, eu estou gravando aqui no OBS, e depois a gente vê como ficou. É bom mais gente gravar para ver o que ficou melhor e depois... o povo tá, você tá usando outro aplicativo para gravar? Né? Acho que tem como usar o próprio Teams pra gravar também, tipo assim. Deve ter, mas eu não perdi meu... Não é que eu perdi meu tempo, eu não tive tempo de ficar. Tanto é que eu mexi nesse negócio sábado de manhã, que eu entrei e... Não, sem problema. Beleza? Tá tranquilo, tá gravando, tá tranquilo. Isso... Tem um chat aí na reunião, Evandro, que a galera fica falando também. Não, o chat eu não estou vendo, não. Se for mandar, manda lá no WhatsApp. WhatsApp. Vou mostrar até como que está a minha tela aqui. Vou tirar uma foto. Como que está aqui, eu vou mandar para vocês verem. Eu estou com a tela cheia no notebook e aí eu estou com o WhatsApp aberto. Né? Aí eu não consigo ficar vendo o chat. Tá, mas voltando à central termoelétrica. Então, vapor a alta pressão, temperatura, passou na turbina. Esse vapor está com elevada energia, transferiu, então, energia na forma de trabalho de eixo para a turbina, que é ligar no gerador, que produz energia elétrica. Aí o vapor é condensado, vira líquido. Esse líquido vai estar em uma temperatura reduzida, numa pressão reduzida. Aí é necessário aumentar a pressão. O equipamento que vai aumentar a pressão é uma bomba hidráulica. Passou pela bomba, a bomba comprime líquido, esse líquido vai sair numa pressão elevada, só que a temperatura dele ainda está baixa e ele é líquido. Aí ele vai passar num outro trocador de calor, que vai fazer o quê? Vai transformar o líquido em vapor. Esse trocador de calor é chamado caldeira ou gerador de vapor. Alguns livros fazem uma diferenciação, fala que caldeira é quando produz vapor, e esse vapor é utilizado para aquecimento. Gerador de vapor é quando
é para produzir um vapor para usar na central termoelétrica. Aqui no curso eu vou usar, tanto faz, caldeira, gerador de vapor, é a mesma coisa. E como que é gerado então esse vapor? Você precisa transferir calor do meio externo para esse trocador de calor aqui, que é a caldeira que está passando água, entrando água líquida, sendo aquecida e virando vapor. Então você precisa transferir calor. De onde se obtém esse calor? Normalmente da queima de um combustível. Aí pode ser gás natural, pode ser carvão. E no caso de uma usina nuclear, é a partir do calor gerado da reação lá do urânio enriquecido. Até teve eu mandei num grupo para o pessoal assistir, tem uma série interessante no Netflix, são 3 episódios, que o Bill Gates está financiando 3 projetos. Um dos projetos que ele está financiando é justamente uma termoelétrica, só que movida a uma termoelétrica nuclear. É bem interessante. Depois eu passo o nome dessa série para vocês. Então, você tem a queima de combustível. Aonde que é interessante esse tipo de central termoelétrica? Por exemplo, você vai abrir uma nova indústria. Essa indústria precisa de energia elétrica e muitas vezes já está saturado, como eu disse, o sistema elétrico. E aí, às vezes, a própria concessionária financia a construção de uma termoelétrica na própria indústria. Então, indústrias onde você tem resíduos de materiais que possam ser queimados, é interessante ter uma termoelétrica. Por exemplo, numa indústria do setor de álcool e açúcar, onde sobe bagaço de cana, você pode tratar esse bagaço, queimar ele e produzir calor. Beleza? Vocês estão vivos aí ainda, né? Sim. Opa, sim. Sim, estamos vivos, sim. Porque eu estou falando sozinho e de vez em quando vocês dão um toque no zap lá, falam, não estou ouvindo aqui, ou se cair o sistema aí, vocês falam. Né? Que é estranho demais ficar falando, olhando para a tela do computador. Né? Então, vamos passando aí. Então, aqui, esse slide eu falei que eu vou fornecer para vocês é a explicação do que eu acabei de falar. Então, funcionamento, turbina a vapor é o equipamento responsável pela conversão de energia térmica em energia mecânica de eixo, que será então convertida em energia elétrica, através do gerador. E aí vai explicando aqui que a turbina recebe vapor a alta pressão, temperatura é expandido e aí produz trabalho de eixo, aí na saída vai ter um pouquinho de líquido e vapor, aí esse vapor vai ter que ser resfriado para se transformar em líquido. Por quê? Porque a bomba hidráulica trabalha com líquido e passou na bomba, comprime, aumenta a pressão do fluido, vai para a caldeira. Na caldeira ocorre a queima de um combustível externo que vai aquecer essa água que estava no estado líquido, vai virar vapor, esse vapor passa novamente na turbina. Quais que são as vantagens de uma termoelétrica em relação à hidrelétrica? Até tem muita gente que de vez em quando fala, a termoelétrica é ruim. Em muitas coisas ela é ruim, só que em algumas coisas ela é vantagem. Se não fosse, não existiria mais. Né? Tudo que começa a não ter vantagem nenhuma mais acaba sumindo do mercado. Então, as principais vantagens da termoelétrica. Pode ser instalada em lugares com menores recursos hídricos, ou seja,
não é necessário tanta água, você vai precisar um pouco lá, como a gente viu, principalmente no resfriamento condensador, mas muitas vezes pode ter condensador também resfriado a ar. Internamente nela circula água, só que essa água, como é um ciclo fechado, se não tiver nenhum vazamento, é aquela quantidade inicial. No fim, acaba que sempre tem um pouquinho de vazamento, você tem que ter um pouco de água, mas é muito menos do que precisaria numa hidrelétrica. Vocês vê, hidrelétricas aí, você precisa represar uma grande quantidade de área e tem muita água. O custo inicial também é menor, você consegue fazer hidrelétricas bem menores e não necessita represamento de áreas como a hidrelétrica. As desvantagens: consumo de combustível, que vai acabar então tornando o custo variável, que é o custo ao longo do tempo, bem mais caro, até por isso que quando chega na época de seca aqui no Brasil, o custo da energia elétrica sobe. Sobe por quê? Porque eles acionam as termoelétricas. Essas termoelétricas consomem combustível, você acaba tendo um custo da energia maior. E outra desvantagem é os resíduos da combustão, que acaba agredindo o meio ambiente. Na hidrelétrica, você não tem resíduo de combustão, mas para você construir uma hidrelétrica, você tem que inundar uma grande área, que acaba também sendo prejudicial ao meio ambiente. Então, tem que tomar cuidado, que às vezes eles falam energia limpa, que a energia eólica é energia limpa. É limpa em relação a qual? A termoelétrica ela é limpa, só que não existe produção de energia limpa ainda. Você pegar uma usina eólica, você precisa construir as turbinas eólicas. E para você produzir, você precisa de material. Então, você está tirando esse material do meio ambiente, depois vai ter uma vida útil, você vai ter que jogar no meio ambiente de novo. Tem problema de mudar a direção do vento e várias outras coisas. Então, sempre quando for comparar um equipamento, não só da área térmica, de qualquer coisa, você tem que comparar em relação ao outro. Aí outro exemplo de sistemas que a gente vai ver aí na disciplina termodinâmica são os sistemas de refrigeração e aquecimento. Então, dentre os circuitos mais comuns para resfriamento e aquecimento de ambiente ou outros fluidos, a gente vai ter o sistema de refrigeração por compressão de vapor. Esse sistema aí é encontrado em geladeira, ar-condicionado, frigorífico. Então, a maior parte dos equipamentos para resfriamento, eles operam segundo o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que é o que a gente vai ver no curso de termodinâmica. Aí tem também o sistema de resfriamento por absorção. Esse sistema, bem antigamente, lá na década de 40, 50, ele era bastante utilizado. Por quê? Porque esse sistema você consegue resfriar o ambiente sem a necessidade de energia elétrica. Você precisa de uma fonte de calor. Então, você aquece de um lado e resfria do outro. Depois que a energia elétrica começou a se tornar... tem em vários lugares, esse sistema entrou em certo desuso. E atualmente ele está voltando, para principalmente sistemas de grande porte, em locais onde você tem abundância aí de alguma coisa que você possa queimar. Igual eu falei no setor de álcool, usina de álcool, você tem o bagaço cano, você pode utilizar o bagaço para queimar, e aí você poderia até utilizar esse sistema de resfriamento por absorção aí
mas no curso aqui a gente não vai ver ele. Até, como eu falei, o lance do trabalho, alguém poderia fazer um trabalho estudando, analisando esse sistema aí de resfriamento por absorção. Aí tem também, no caso de aquecimento, sistema de aquecimento solar, a gás e bomba de calor. A bomba de calor opera igualzinho o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. A diferença é que no ciclo de refrigeração você está interessado em resfriar alguma coisa e a bomba de calor você está interessado em aquecer. Então, o sistema por compressão de vapor tem por objetivo refrigerar ou resfriar um determinado ambiente ou aquecer. Até eu pus ou, que você poderia usar tanto para resfriar como para aquecer. O componente que proporciona o resfriamento do ambiente é o evaporador. Daqui a pouco a gente vai ver o ciclo, eu vou mostrar o que é cada um dos componentes. E o aquecimento é o condensador. Então, no caso, se for utilizar esse sistema de compressão de vapor para aquecer, ele é chamado de bomba de calor. Então, aqui está o ciclo bem básico, que seria o quê? Você tem um trocador de calor aqui, no qual você vai entrar, geralmente, com uma mistura de líquido mais vapor. Esse líquido mais vapor vai estar numa temperatura abaixo da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, a gente vai ter que utilizar algum fluido, normalmente não é a água, até tem um ciclo de refrigeração com água, mas não é interessante, porque se pegar, isso daí vocês viram lá no segundo grau, a água na pressão atmosférica, ela vai evaporar aproximadamente 100 graus. Como você está interessado em resfriar o ambiente, você precisa estar com esse fluido aqui numa temperatura abaixo. Por exemplo, um congelador está lá, esse fluido a menos 20 graus Celsius. Então, se você pegasse a água a menos 20 graus Celsius na pressão atmosférica, ela estaria congelada e não iria circular. Então, normalmente, são fluidos especiais aí que são chamados fluidos refrigerantes, que servem para refrigerar. Então, você vai ter fluido aqui uma temperatura reduzida, normalmente líquido mais vapor. O que vai acontecer? O fluido está circulando aqui com uma temperatura baixa, o ambiente está com uma temperatura alta, então o ambiente vai ceder calor para o fluido. Ao transferir calor para o fluido se aquece e o ambiente externo se resfria. Então é isso que acontece aí dentro da geladeira, por exemplo. Você está passando um fluido nas tubulações lá dentro da geladeira, o ambiente da geladeira resfria e o fluido aquece. Isso poderia ser também um ar-condicionado. Você tem o fluido frio passando aqui, o ar que está numa temperatura superior começa a se resfriar e esse fluido vai aquecer. Ao aquecer, essa mistura de líquido mais vapor, o líquido começa a se transformar em quê? Em vapor. Então, ao transformar líquido em vapor, você está evaporando. Como você está evaporando, esse equipamento, que é um trocador de calor, vai ser chamado de evaporador. Se vocês compararem com o ciclo anterior, o que está acontecendo aqui é semelhante ao que acontecia na caldeira ou gerador de vapor, mas lá, como é a transformação de água líquida em vapor, eles chamaram aquele equipamento de caldeira ou gerador de vapor. Na realidade, é a mesma coisa que o evaporador. Você poderia até chamar a caldeira de evaporador, mas, por convenção, o pessoal já
colocou aquele nome, então, no caso aqui, no ciclo de refrigeração por compressão de vapor, esse equipamento chamado de evaporador. Então, o evaporador, você pegar numa geladeira, geralmente ele vai estar onde? Vai estar no congelador da geladeira e internamente na geladeira. No ar-condicionado, vocês pegarem esse ar-condicionado novo que tem, onde tem um trocador de calor que fica interno no ambiente, e tem o outro que fica externo. O que fica interno para resfriar é o evaporador. Que a gente chama de unidade evaporadora também. Então, beleza, continuando. Esse vapor vai sair do circuito e ele vai ter que ser circulado. Para circular ele, você vai passar ele aonde? Num compressor. O compressor tem a função semelhante à bomba. Qual que é a diferença de um compressor para uma bomba? Por que um chama compressor e o outro bomba? Chama compressor porque comprime vapor ou gás. Quando você tem a compressão de vapor ou gás, é compressor. Quando tem a compressão de líquido, é bomba. Até outro dia eu estava zoando um professor e ele falou: a bomba de encher pneu de bicicleta, aquilo não é bomba, aquilo é compressor. Ou a bomba para encher uma bola, aquilo também não é uma bomba, é um compressor. No entanto, isso é igual o botijão de gás. Você compra o botijão de gás cheio, ele não tem gás, ele tem líquido. Mas é as coisas que o pessoal convencionou chamar, mas se for ver o pé da letra, estaria errado. Então, o vapor vai passar no compressor, vai aumentar a temperatura e a pressão desse vapor. Então, você vai ter um vapor aqui com uma alta temperatura e alta pressão, alta em relação a quem? Ao que estava passando no evaporador. Temperatura elevada, você vai ter que transformar esse vapor em líquido. Então, para você transformar o vapor em líquido, você vai ter que condensar o vapor. Para condensar esse vapor, você vai usar um outro trocador de calor. Como você está transformando, então, vapor em líquido, ou seja, condensando, esse trocador de calor vai ser chamado o quê? Condensador. E aí que está, aqui o vapor está numa temperatura mais elevada que o ambiente vai ter que fazer o quê? Trocar calor com esse vapor numa elevada temperatura. O ambiente aqui vai se aquecer e o fluido vai se resfriar um pouco e depois ser transformado de vapor em líquido. Então aqui você usa o condensador para quê? Para aquecer. Então é isso que eu falei, você pegar o equipamento que é chamado bomba de calor, nada mais é do que esse sistema aqui de refrigeração por compressão de vapor, mas no qual você está utilizando o calor aqui, a transferência de calor, nesse trocador de calor que é o condensador. Então a bomba de calor nada mais é do que um sistema de refrigeração, só que em vez de você ter como objetivo resfriar o ambiente, você tem como objetivo aquecer o ambiente. Beleza? Então é o mesmo equipamento, mesmo ciclo, só que no caso do sistema de refrigeração tem o objetivo de resfriar, no caso da bomba de calor tem o objetivo de aquecimento. Então, voltando aqui, o vapor se transformou em líquido. Esse líquido está numa alta pressão, a temperatura deu uma reduzidazinha, mas ainda está numa temperatura bem maior do que a temperatura no qual tem que entrar no evaporador. Então, você não pode pegar esse líquido e jogar direto no evaporador, porque ele ainda está numa temperatura que não é a temperatura reduzida que você quer aqui para resfriar o ambiente. Então, o que você precisa fazer? Precisa reduzir temperatura. Quais as maneiras de reduzir a temperatura de um fluido? Uma delas é o quê?
transferindo calor do ambiente para o fluido. A outra é reduzindo pressão. Então, ao reduzir a pressão de um fluido na fase líquida, você reduz temperatura. Só ver o exemplo aí do botijão de gás mesmo. Você deixar vazando, você pôr a mão em cima do botijão, você vai ver que vai estar frio. É o contrário do compressor. Ao comprimir, você aumenta a temperatura. Ao expandir, que seria reduzir pressão, você reduz temperatura. Então, esse líquido vai passar por um dispositivo de expansão. Depois, quando a gente vê o ciclo de refrigeração mais a fundo, a gente vai ver os tipos de dispositivo de expansão que tem. Então, passa por esse dispositivo, reduz pressão, reduz temperatura, só que ao reduzir pressão, uma parte do líquido vira vapor. Então, aqui no ponto 4, você vai acabar saindo com uma mistura de líquido mais vapor, só que ainda assim uma grande quantidade aí de líquido. Vai produzir um pouquinho de vapor, mas a maior parte ainda é líquido. Esse líquido mais vapor está numa temperatura reduzida. Essa temperatura reduzida, aí você pode novamente passar dentro do evaporador para continuar resfriando o ambiente. E assim a gente fecha mais esse ciclo aí, que é o ciclo de refrigeração por compressão de vapor ou bomba de calor. E aqui tem então o funcionamento, que é isso que eu expliquei. Aqui até eu coloquei com os pontos de 1 para 2. É o processo de 1 para 2, compressão de vapor no compressor. Tem a função de elevar a pressão e realizar a circulação do fluido. Se pegarem de 2 para 3, que vai ser no condensador, então a condensação do vapor até a fase líquida no condensador. Condensação do líquido ocorre devido à troca de calor com o ambiente externo, que se aquece. Então, o ambiente externo se aquece. Processo de 3 para 4 é no dispositivo de expansão ali. Tem como objetivo reduzir a pressão, consequentemente vai reduzir também a temperatura, que a gente quer um fluido na temperatura baixa para quê? Para poder trocar calor com o ambiente externo e resfriar o ambiente externo. E de 4 para 1, que é a evaporação aqui no evaporador. Beleza? Aí, aqui eu dei o exemplo de 2 sistemas aí que a gente vai estudar em termodinâmica e tem vários outros, que seria o capítulo 1 do livro que eu passei para vocês, que a gente vai utilizar o livro do Sontag e Van Weil. Aí vocês dão uma lida naquele capítulo 1. Na internet está cheio dos vídeos aí também, vocês dão uma olhada aí, de ciclos termodinâmicos. Depois eu vou passar o link de alguns vídeos para vocês darem uma analisada. Beleza? Alguma dúvida aí? Estão me ouvindo ainda? Estão vivos? Essa questão da leitura, você está indicando a gente ler para a próxima aula, então, o primeiro capítulo? Ah, não, é para você ler para a vida, meu. Esse negócio de... Ó, esse trem aí foi a melhor coisa dessas aulas online, que aí o povo para um pouco de ficar dependente só de professor. Professor, na realidade, eu acho que vai acabar, que vai ter um intermediador, alguém que... um facilitador, porque eu nesse negócio de pandemia, eu comecei a estudar uns negócios, tem muita coisa no YouTube, não só YouTube, um monte de... O problema é saber filtrar, esse que é o problema, né? Porque tem muita coisa, mas muita porcaria também. Então, o professor vai acabar virando facilitador.
Eu vou passar esse negócio, eu tenho que fazer isso e fazer resuminho para a próxima aula. Esquece a mentalidade. Você vai assistir aí para você ver como funciona e você não esquecer mais. Beleza. Beleza? O livro você falou que é qual mesmo? Beleza. O que é? O livro você falou que é qual mesmo, perdão? O livro. Você não fazia essa disciplina, matriculou agora? Eu fazia, mas é porque tinha 2 livros, aí você falou o outro livro, só que o outro livro eu não usava. Não, é o livro básico. Depois eu tiro a foto meu aqui e mando pra você. De boa, de boa. Beleza? Manda Ô, Evandro, mas aí no final das contas, como que vai ficar as provas, avaliação? Meu, esquenta a cabeça. Não, é isso que eu falei. A primeira avaliação vocês vão... Depois eu vou mandar aí. Até bom ter esse grupo do WhatsApp. Eu vou mandar, vai ser vocês fazem um videozinho aí explicando isso que eu expliquei aí no PowerPoint, só que vocês fazem um negócio animadozinho, porque aí vocês vão ver a trabalheira que dá mexer com esse trem, e aí acaba que você aprende realmente como que funciona. É igual alguém que vai construir uma turbina termoelétrica. Aí começa com um modelinho simples e tal, e hoje dá para fazer tudo simulando aí, bonitinho. Beleza? Mas a princípio esquenta a cabeça com avaliando. Não esquenta a cabeça não quer dizer que não é para vocês estudar e ver as aulas e tal. É para vocês não ficar depressivo e... Beleza? Beleza. Beleza. E aí que tá. Todo o material que vocês veem aí, às vezes eu vi algum vídeo interessante aí que fala sobre turbina a vapor, né? Igual, depois eu vou mandar aí para vocês. Eu sei que muitos não devem ter, mas tem mas quem tiver, ou às vezes no próprio YouTube, no Netflix tem uma série lá do Bill Gates, são 3 episódios. O primeiro é sobre uma vacina que ele está querendo acabar, não sei com que doença lá na África. O outro era para produzir, ele fez uma termoelétrica que utiliza os resíduos, esgoto, que na África lá, não só na África, no Brasil, em vários lugares tem esgoto a céu aberto, aí utiliza as fezes para produzir gás, esse gás é queimado e aquece a caldeira, que gera energia elétrica. Não vou dar muito spoiler, senão perde a graça. E depois vocês dão uma assistida, eu vou mandar lá no grupo. Beleza? Beleza. O som ficou mais ou menos, tá tranquilo? Ficou bom. Tá. Aí, a outra aula tinha ficado para... Deixa eu parar só de gravar aqui no OBS, que aí eu posso dar uma xingada, não sei.